Mas o lance da banda é isso. Eu atribuo esse lance da queda do mercado do rock também a esse fator que é mais humano, né? E aí também tem o lance de um emburrecimento coletivo da população em relação ao que escuta. Porque se você pega aí, coloca isso numa timeline ao longo dos anos, o que a gente escutava há 20 anos, há 15 anos, já não era muito bom. Mas hoje é muito pior. E é isso falando de mainstream, né? Sim. Uhum. E isso se deve a quê? A educação, ao que a mídia tem interesse prioritário em colocar. Aí é uma discussão que vai muito longe e que eu também não sei. É uma coisa que a gente busca entender diariamente. Mas hoje um artista que vem, né, vai lá no estúdio, quer produzir um trabalho e tal, a gente tem 2 perfis. O perfil do cara que se espelha no Gustavo Lima, por exemplo, que ele acha que ele vai gravar uma música sertaneja e o objetivo dele é ficar milionário, ter 30 milhões de seguidores e postar foto na piscina. E a gente tem o cara que estudou música ali desde criança, que domina muito bem o que faz, tal, que não se encaixa nesse perfil do mainstream e que não faz a menor ideia do que fazer com a música dele. Que, de repente, é um pop, é um MPB, seja lá o que for. São perfis que hoje são muito comuns no mercado e o meu trabalho, aí já entrando na área de produção, é justamente tentar encontrar esse caminho, tentar encontrar um equilíbrio. O mainstream é realmente difícil. O mainstream hoje está muito dominado pelo sertanejo e pelo funk. O funk numa crescente muito grande ao longo dos últimos anos. Mas temos alguns mercados paralelos que são muito interessantes. O mercado do pop. Então a gente tem nos últimos anos o Victor Clay, que surgiu, que é muito legal. A Kel Genial. Smith. Voz da Kel maravilhosa. Tem alguns artistas que conseguiram furar essa bolha e ganhar o seu espaço ali. E isso é um negócio que anima muito, porque o mainstream vem com uma força muito grande. Ele vem derrubando todo mundo. Se você não faz isso aqui, se você não tem esse perfil, se você não canta desse jeito, você não vai ter espaço. E aí resta o quê pro cara? O cara tem que cantar no barzinho para ganhar R$150. Porque hoje é essa a realidade do músico brasileiro. Aliás, nem é. Na pandemia, nem essa, né? A gente tá falando em situação normal, né? Eu vi um tweet hoje, acho que foi o Esteban Tavares que postou. Ele falou assim, que dia do rock, o que eu não tenho nada para comemorar. Quem vive de rock no Brasil não ganha grana, não consegue vender o trabalho, não consegue viver disso hoje em dia. Não vou comemorar merda nenhuma. Mas é uma realidade. E a gente tá falando de um cara que fez parte de um movimento ali, que ainda teve uma grande relevância, que atingiu muita gente, tal. Então, se ele tem essa realidade, se ele enxerga isso, imagine o cara que toca ali. Não chegou nem ali, né? Então é uma realidade muito difícil. A pandemia veio para terminar de devastar um cenário que já era quase terra arrasada, falando desse pessoal que ainda está caminhando. Sim, estava caminhando para achar a identidade musical e buscar a ascensão, exatamente, né? E aí a pandemia veio e jogou a pá de cal, porque muita gente foi fazer outra coisa, foi fazer Uber, foi vender alguma coisa. Tem vários amigos que simplesmente pararam, que não conseguiram mais viver essencialmente de música, que é um negócio muito difícil no Brasil. No Brasil e no mundo, mas no Brasil essencialmente. Principalmente porque a gente vive essa questão eu chamo de um emburrecimento coletivo em relação ao que se ouve. E o emburrecimento coletivo que eu coloco, ele não é preconceituoso, ele não é ofensivo. É o seguinte, todo mundo tem direito, obviamente, de ouvir o que quiser. Acho que o funk tem uma baita representatividade na música brasileira para a realidade de várias comunidades, de várias pessoas, e ele tem que existir, ele tem que ser forte. O sertanejo, idem, o pagode, idem. Mas outros gêneros e outros tipos de cantores, de artistas, de músicos, eles também deveriam ter essa mesma oportunidade. Também deveria tocar na rádio outras coisas, não só quem tem o poder de pagar muito. Porque os mercados que têm mais dinheiro são restritos. O cara esses artistas que a gente está falando, ele não tem como chegar na rádio e bancar um mês da música dele tocando ou patrocinar todo dia na rede social. Então, a minha briga ela é sempre pela igualdade de oportunidade no mercado musical, que é uma coisa que cada vez está mais difícil. Mas você acha que falta mais mostrar ou falta mais o interesse de buscar?
O que eu quero dizer é o seguinte, é mais cultural. Sabe aquela, tipo, quem veio primeiro, o ovo, a galinha? Exatamente. Porque o que eu entendo assim, as pessoas ouvem mais tipo de música X porque culturalmente aquilo faz mais sentido pra elas. A gente busca, né? Então, se eu tô num dia triste, eu vou procurar uma música triste. Se eu tô num dia muito feliz, eu ouço uma música feliz. Isso também não se reflete, sabe? Se eu vivo essa realidade aqui, eu não tenho interesse pela outra. Eu acredito que sim. Que uma parcela é isso. Mas é esse negócio que você falou, Cris. A gente acaba na discussão do ovo da galinha. Porque quanto mais a mídia coloca algum tipo de coisa em específico, consequentemente, as pessoas terão interesse nisso. Sim. Consequentemente, elas vão consumir, gera lucro para a máquina e a mídia se interessa em colocar mais coisa desse tipo. A mídia que eu digo é muito no geral, tá? Então é um ciclo que dificilmente vai ser terminado. Então, na verdade, é assim, eu ofereço, bem cru, tá? Sim. Mas assim, eu ofereço uma música fácil, vou chamar assim, tá? De alcance cognitivo fácil. Perfeito. E uma mais erudita. E aí não tô falando de valsa, Não. só tô falando um pouco mais Rebuscada. mais trabalhada, com mais qualidade, sei lá, Musical mesmo. musical. Eu ofereço essas duas. Essa daqui embarca mais fácil. Então, eu ofereço mais dessa. Eu não bato o pé pra que essa entre, tipo assim, tá, eu vou insistir um pouquinho nessa daqui, vou oferecer... Vou dar espaço pra ela. Vou dar espaço pra ela mesmo assim. E aí, como é mais fácil... E aí a pessoa acostuma com o mais fácil também. Que é uma coisa comum, é ser humano que chama isso, né? Sim. Tipo, por isso a gente aprende a lidar com a TV com controle remoto, nunca mais você quer TV sem controle remoto. Exatamente. E aí fica sendo, cara, por que eu vou ter uma TV sem controle remoto, né? Por isso que eu acho que não dá pra gente culpar a população, as pessoas, os ouvintes, o consumidor da música. A gente tem que batalhar em cima de quem detém esse poder midiático de colocar isso aqui ou isso aqui. Pra dar espaço para outros gêneros Isso. também. Então tem espaço no mainstream pro funk, tem espaço pro sertanejo e deve ter, Tem né? que ter, claro. Mas pros Só não outros pode gêneros... só ter, né? Isso, só ter. exatamente. Essa Você é a sabe briga. que eu falei isso pra você desse lance cultural por trás dessa discussão aí musical, porque eu fui professora durante 10 anos. E eu na minha pós eu tive uma discussão, e quando eu digo discussão, não é briga. Porque a galera, hoje em dia, tudo discussão é briga. Não, discussão que eu digo é... Construtiva. É. Com uma professora minha, porque ela dizia assim, que a gente tinha que usar na educação a curvatura da vara, que ela dizia. Que era tipo assim, se o aluno não alcança, a gente curva a vara para chegar no aluno. E aí, uma vez, ela disse que se você chega num lugar onde todo mundo pede 2 pastel, você tem que pedir 2 pastel. E aí eu discordei. Eu falei, não, eu posso não brigar com aquelas pessoas para que elas digam 2 pastéis. Mas eu vou dizer 2 pastéis. E aí a gente entrou numa discussão que durou uma aula inteira. E aí, por fim das contas, eu falei para ela, cara, eu corrijo a minha mãe. Eu já ensinei coisa para minha mãe. Ela falou, você tá errada. Porque você tem que respeitar o jeito dos seus pais falarem, lá. Aí eu falei, sabe qual a diferença? Ela falou, eu jamais corrigi a minha mãe. Eu falei, então, você sabe qual a diferença entre a minha mãe e a sua? É que se a minha mãe prestar um concurso, ela passa. Porque eu corrigi a minha mãe. E aí, Fim da discussão. eu abandonei o curso, rimos muito, mas eu não me formei na pós. Mas não mesmo. Mas o que eu falei pra ela nesse dia é isso. Eu entendo a curvatura pra você buscar. Mas a vara tem que subir de novo. Porque senão você alinha lá embaixo, né? Senão você curva a vara e ao invés de subir aquele, você desce os outros... Todo mundo. Exato. Mais ou menos o lance... É um contra Darwin isso aí que ela colocou, né? Porque se a girafa não tivesse esticado o pescoço lá ao longo de milhares de anos para comer a vegetação que estava acima, ela ia acabar a espécie. Não teria evolução. E tem uma outra espécie. questão também que é assim... eu entendo que a gente hoje se comunica virtualmente muito menos formal. A gente se fala, né? Aqui no o VC, o TDO, né? O tal. A gente se comunica assim e todo mundo entende. Eu entendo isso. Tá tudo bem. A minha questão com ela é a seguinte. No dia a dia, nas coisas importantes do seu dia, você precisa entender a língua portuguesa. Porque a lei não é feita com VC, TDO. O contrato não é feito com VCTDO. Então, a hora que você está assistindo a TV Senado e está tendo uma votação e você não consegue entender o que está sendo votado, você não consegue entender. Porque eles formulam a lei de uma forma... Você lê, porque você aprendeu a ler. Alfabetizado. Alfabetizado. Mas você lê e fala, peraí, calma.
Você não eu entende. concordo que a proibição da autorização... O que eu quero que eles votem? Eu nem sei se eu tô torcendo pro sim ou pro não, sabe? Então, essa era a minha briga com ela. Eu falava assim, cara, tem aposentado hoje que assina contrato de empréstimo de 2/3 do salário e não tá sabendo o que tá assinando. Então, eu acho assim, que a parte fácil, o mundo já vai dar. Então, pro pai, pra mãe, pra escola, tem que forçar a parte que não é a gostosinha, sabe? Exatamente. Eu penso exatamente dessa mesma forma. E por isso que eu reluto tanto por essa causa, principalmente por lidar com pessoas talentosíssimas que estão buscando espaço, e eu vejo tanta dificuldade. E aí a gente olha para o cenário musical e vê... pegando um episódio recente, a morte do MC Kevin, tragicamente, né? Aí não entrando nesse âmbito, aí falando mais da questão do que a mídia fez em cima disso. Eu até fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o legado que isso deixou. A cobertura de mídia que isso tudo teve, praticamente uma santificação ali do personagem, né? Que virou um personagem. Ele deixou de ser um ser humano, que a gente tem que lamentar, tal, e virou um super personagem, um super herói e tal. E não acho nem que tem que ser um super herói, nem acho que mereça crítica, nem nada. Acho que o mesmo espaço que a morte do MC Kevin teve, deveria ter para a morte do João Gilberto, sei lá, de um outro artista que venha a falecer ou que faleceu. E isso não acontece. A mídia está sempre insistindo, entregando de bandeja o que é fácil. Consequentemente, você vai ter uma esteira de pessoas que não vão se interessar por nada além daquilo. E quem se prejudica com isso? Eu, por exemplo, que estudei desde dos meus 5 anos de idade música. E hoje, quando eu olho para o lado, tem um cara que simplesmente não canta, não toca, não tem nenhum domínio musical, nada. E conquistou 300 mil coisas, e eu que estou batalhando ali dia a dia, tenho uma dificuldade enorme para conseguir as coisas, e acho que tem que ser difícil mesmo, porque é difícil, não foi fácil para vocês chegarem aqui. Tem que ser difícil. Então, se alguém simplesmente amanhã levanta da cama, vou fazer um podcast. Uma semana depois, 1 milhão de inscritos. É o que tá acontecendo. É o que está acontecendo, exatamente. Infelizmente, a internet abriu um precedente muito legal, porque ela traz a oportunidade para qualquer pessoa poder mostrar seu trabalho. Qualquer pessoa pode gravar um vídeo cantando, tocando, e isso pode dar muito certo, a curto prazo ou a longo prazo. Pra se manter no game, aí que você vai ver. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Hoje a gente briga com o algoritmo ali dia a dia para entender o que tem que fazer, o que não tem que fazer, faz isso, faz aquilo, e é muito difícil. E às vezes você vai lá no TikTok e tem uma dancinha X ou Y que... Aí você olha e fala, eu sou um idiota, né? Porque por que eu tô... Além do estudo, além de toda a dedicação pessoal, além de abdicar uma vida, uma juventude em prol da música, que, claro, é o que eu sempre gostei de fazer. Não estou dizendo que foi, nossa, que terrível, minha vida foi triste. Não. Mas é uma dedicação de muitos anos. É um investimento muito alto. Um instrumento custa muito caro. E aí você olha para o lado e vê situações como essa acontecendo, você para e pensa. Fala, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vale a pena, no Brasil, continuar insistindo em música desse tipo, desse gênero, continuar mantendo um estúdio que é caríssimo, que as coisas são caras. Eu estava até conversando com amigos essa semana que estavam pensando em parar mesmo. Assim, falar, cara, na boa, vou vender as coisas, vou fazer alguma outra coisa. E isso é muito chato, é muito triste. A gente conversou aqui com o Rodrigo Teaser e ele falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falou que ele teve uma reunião e aí ele levou o trabalho dele, a música que ele tinha gravado e tal, e o cara ficou 15 minutos elogiando. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Foi o melhor som que eu ouvi apresentado pra mim nos últimos anos. Genial. Genial, qualidade internacional, e por isso não serve pro Brasil. Obrigada, tchau. Aí ele... Cara, como assim? Como assim, sabe? Eu tô trazendo algo de tanta qualidade que não serve pra gravar. Qual é a lógica disso, sabe? Infelizmente, essa é a nossa realidade musical. A gente fala às vezes aqui que, apesar do funk estar no mainstream, por exemplo, os artistas estão sendo descartados com muito mais rapidez. O gênero está no mainstream, mas os artistas... É um rolo compressor. São trocados, entendeu? Porque aquele sucesso é momentâneo e as pessoas querem outro. Se o outro hit não bomba, a gravadora fala, super beijo. Só que não excluindo a trajetória também, sobre o que você falou de, chegou fácil. Não excluindo também a trajetória de vários
artistas do rap, do trap, do funk, que batalharam muito para chegar nesse topo. Não dá para generalizar, claro. Tem gente que acorda e às vezes vem um hit, mano, e amanhã tá super famoso, mas também tem muita gente tem o tombo. Luta, e tem gente que tem essa luta mesmo, não querendo passar não o se pano. Firma. Não, mas tem razão. Eu não sei se a gente tem uma mudança, porque eu sei que tem muita gente que hoje ainda segue o artista que é fã. Tem gente que ainda segue, né? Sim. Então eu percebo... A Yas, ela é super ligada em música. Então, eu vejo que a galera vem aqui, ela sabe o que lançou, a música que... Ah, mas você fez seu trabalho com fulano, então eu sei que ela é ligada nisso, ela segue, então eu sei que tem pessoas que seguem. Uhum. Mas eu sinto que antes a gente tinha mais isso. Por exemplo, eu era fã... Sou, mas é que, né, o tempo vai passando, mas eu sou fã do Jota Quest, por exemplo. Quando eu era adolescente... eu esperava o próximo disco e eu gostava das músicas do Jota Quest. Entende a diferença? Eu acho que hoje pipoca um negócio aqui, eu gosto desse negócio. Acabou, esgotou isso daqui, eu não quero saber o que esse cara vai gravar depois disso. Virou... Agora eu gosto desse outro negócio aqui, agora caguei pra você. Virou descartável. São produtos descartáveis. A mídia trata, o mercado trata dessa forma mesmo, como produto. E é difícil você fidelizar um público. Muito difícil. Como artista, muito entendeu? Difícil.